que não sei nem se ele deu ou se eu roubei, né? Acho que eu roubei, que é o Segundo Sol. Cássia Eller está no sofá da sua casa em Brasília. É 29 de dezembro de 2001. São quase 2 horas da manhã. Do lado de fora, o Brasil está em modo de Réveillon, contando os últimos dias de um ano que vai acabar, sem saber que a voz mais honesta e mais crua que o rock brasileiro já produziu está morrendo enquanto ninguém chega a tempo de fazer nada. Ela tem 38 anos. 38 anos. A idade em que a maioria das pessoas está apenas começando a entender o tamanho do que construiu. A idade em que artistas como ela, que tinham atravessado o fundo do poço e voltado, que tinham construído uma carreira inteira na base da verdade inconveniente, que tinham um filho pequeno que precisava dela para tudo, não deveriam estar morrendo. Mas estavam. E o que torna essa morte impossível de aceitar, o que faz com que o Brasil ainda hoje não consiga ouvir o nome Cássia Eller sem sentir algo que vai além da tristeza comum, é que essa morte não precisava ter acontecido. Não foi uma doença longa. Não foi algo que chegou de fora sem avisar. Foi o resultado de anos vivendo no limite de um corpo que ela nunca parou para ouvir, de uma dor que ela nunca aprendeu a nomear de outra forma além da música, e de um sistema que aplaudia enquanto ela se destruía. E quando o Brasil entendeu o que tinha acontecido, quando as peças se encaixaram de uma forma que não deixava mais espaço para outra interpretação, ela já não estava mais aqui para ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Ficou Francisco. 7 anos. O filho que ela deixou sozinho num mundo que ainda não estava pronto para entender quem era a mãe dele, o que ela representava e o tamanho do que sumiu naquela madrugada de dezembro. Guarda essa imagem. Vai precisar dela para entender tudo que vem depois. Hoje você vai descobrir 4 coisas que mudam completamente o que você achava que sabia sobre Cássia Eller. Primeiro, quem era realmente a mulher por trás da guitarra e da voz rouca? Não a lenda, não o ícone do rock brasileiro, não o símbolo. A pessoa. A menina que cresceu dentro de uma família militar em Brasília e descobriu que a única linguagem que fazia sentido para ela era uma linguagem que todo mundo ao redor tentou calar. Segundo, o amor. O amor que ela escolheu numa época em que escolher esse amor era um ato político, quase um ato de guerra. E o que esse amor foi dentro da vida dela, por baixo da imagem pública, por baixo dos holofotes. Terceiro, Francisco. O filho que nasceu quando ela ainda estava se descobrindo como pessoa. Uma criança que cresceu dentro de uma história que era grande demais para caber numa infância normal, e que carrega até hoje o peso e o presente de um nome que o Brasil inteiro conhece. E quarto, a morte. O que realmente aconteceu naquela noite de dezembro? O que estava acontecendo dentro dela nos meses anteriores? O que podia ter sido feito e por que não foi? E a verdade é que o Brasil não estava pronto para ouvir sobre como tratamos as pessoas que amamos enquanto elas ainda estão aqui. Inscreve-se agora e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é a história que nunca foi contada de forma completa da forma que vai estar aqui. Cassiana de Fátima Eller nasceu em 1º de outubro de 1963, no Rio de Janeiro. Mas cresceu em Brasília, numa cidade que tinha sido construída do zero por decreto, uma capital artificial no meio do cerrado que nos anos 70 era um lugar de militares, funcionários públicos e filhos que cresceram entre a rigidez de uma arquitetura que não tinha orgânica nenhuma e uma adolescência que tinha de inventar a própria pele. O pai era militar. A família tinha as regras que famílias militares têm: hierarquia, disciplina, a expectativa de que as crianças se encaixem no que foi planejado para elas. Cássia não se encaixou. Não por rebeldia vazia, aquele tipo de rebeldia que adolescentes usam para impressionar. Por algo mais profundo. Porque o que estava dentro dela era grande demais e áspero demais para caber numa caixa com nome escrito. Descobriu a música na adolescência da forma que as pessoas com talento real descobrem, não como hobby, não como passatempo, mas como a única coisa que fazia o barulho dentro da cabeça parar de ser barulho e começar a ser algo que podia ser comunicado. Rock, no Brasil dos anos 80. Numa época em que o rock brasileiro estava explodindo, em que o Barão Vermelho e o Legião Urbana e o Titãs estavam inventando uma linguagem que era ao mesmo tempo completamente brasileira e completamente diferente de tudo que tinha vindo antes. Cássia entrou nesse universo com uma voz que não se aprende e não se imita. Uma voz que era ao mesmo tempo crua e precisa, que soava como se a pessoa estava se machucando enquanto cantava, mas de uma forma que fazia o machucado fazer sentido, que transformava a dor individual em algo que qualquer pessoa na plateia reconhecia como próprio. Ela não cantava sobre sofrimento abstrato. Ela cantava como alguém que sabe exatamente do que está falando.
Com 20 anos estava nos palcos de Brasília. Com 25, o Brasil inteiro conhecia o nome dela. Com 30, era um dos maiores fenômenos do rock nacional, uma presença de palco que intimidava e ao mesmo tempo acolhia, uma artista que conseguia fazer uma arena de 50 mil pessoas sentir que estava numa conversa íntima. Mas por trás dos shows havia uma pessoa. Uma pessoa que acordava de manhã com os mesmos medos que qualquer ser humano tem. Uma pessoa que tinha aprendido muito cedo que mostrar vulnerabilidade era perigoso, que o mundo recompensava a dureza e punia a exposição, e que a única forma segura de ser completamente verdadeira era através da música, onde a verdade tinha proteção artística, onde você podia dizer tudo sem ter de responder diretamente por ter dito. E então chegou Mo. Atenção! Primeira revelação. O nome completo dela era Maria Eugênia Rodrigues. E o que aconteceu entre Cássia Eller e Mo foi uma história de amor que o Brasil de hoje consegue reconhecer como que era, mas que no Brasil dos anos 90 era uma declaração de guerra. Cássia não escondeu. Isso precisa ser dito com o peso que merece. Num país que ainda não tinha linguagem pública para o que ela era, numa indústria musical que tinha muitos artistas que viviam a vida real em privado e outra vida em público, Cássia Eller ficou de pé no palco e disse quem era. Não com um comunicado, não com uma entrevista calculada, com a vida. Com a forma como Mo estava presente. Com a forma como ela falava sobre o que sentia. Isso custou caro. Não financeiramente, não em carreira que, ao contrário do que alguns esperavam, continuou crescendo porque o talento era grande demais para ser cancelado por preconceito. Custou caro de outras formas. Na forma como a imprensa enquadrava a história. No tipo de perguntas que eram feitas e que nunca seriam feitas para um artista heterossexual. Na forma como o relacionamento dela era tratado como dado curioso, como detalhe pitoresco, como provocação, quando era simplesmente um amor. Mo e Cássia estavam juntas. Eram uma família. Uma família que em 1994 ficou maior. Atenção! Segunda revelação. Francisco Eller nasceu em 1994. Filho de Cássia. O pai biológico nunca foi o centro da história, porque o centro da história era outra coisa. Uma criança que nasceu dentro de uma vida que já era intensa demais, que cresceu entre turnês e gravações e a intensidade de uma mãe que amava com tudo que tinha mas que estava sempre, sempre no limite de alguma coisa. Cássia amava Francisco de uma forma que as pessoas que estavam perto descrevem como total. Não o amor calculado, não o amor que planeja e organiza e mantém distância segura. O amor que transborda, que está presente de formas inesperadas, que tem a mesma intensidade da música, o mesmo tudo ou nada. Mas uma criança não consegue receber amor de tudo ou nada com facilidade. Uma criança precisa de consistência. Precisa de presença que não desaparece. Precisa de um lar que seja lar todos os dias, não só nas noites em que a mãe está em casa e está inteira e está presente de uma forma que transforma o apartamento em algo extraordinário. Francisco tinha 3 anos quando começou a entender que a vida que ele tinha era diferente. 7 quando perdeu a mãe. 7 anos. Depois da morte de Cássia, foi Mo quem ficou. Mo que não tinha laço biológico com Francisco, que não tinha, naquele Brasil de 2001, nenhum reconhecimento legal como mãe, que enfrentou batalhas jurídicas que duram anos para poder continuar sendo o que já era na prática, a pessoa que criava aquela criança. Mo ficou. E criou Francisco. E Francisco cresceu e se tornou músico, e carrega até hoje um nome que o Brasil inteiro conhece e uma história que é ao mesmo tempo o maior presente e o peso mais difícil de medir que alguém pode carregar. Ele fala sobre a mãe com uma honestidade que é rara. Fala sobre a saudade não de uma lenda, mas de uma pessoa. Não de uma voz icônica, mas de uma mãe específica que cantava para ele de um jeito específico e que tinha um cheiro específico e que está ausente de uma forma que não tem nome completo quando você tinha 7 anos e o mundo simplesmente mudou de tamanho sem avisar. Mas para entender o que aconteceu com Cássia naquela noite de dezembro, você precisa entender o que estava acontecendo dentro dela nos anos anteriores. O que estava acontecendo é a parte da história que ninguém gosta de contar de forma direta. Atenção! Terceira revelação. Cássia Eller não estava bem nos seus últimos anos. Essa é uma afirmação simples que esconde dentro dela um universo de coisas que as pessoas ao redor sabiam, sentiam, viam, e não conseguiam mudar. A dependência química não foi um segredo na vida dela. Não foi algo que aconteceu de repente no final. Foi uma presença que cresceu ao longo dos anos, que começou como algo que a ajudava a suportar a intensidade de ser quem ela era,
que a ajudava a descomprimir depois de shows que drenavam tudo o que tinha dentro dela, que foi se tornando maior e mais necessária e mais cara de pagar de formas que foram além das financeiras. Cássia sabia. Isso também precisa ser dito. Não era uma pessoa que não via o que estava acontecendo consigo mesma. Era uma pessoa que via e que não encontrava saída, ou encontrava saída mas não conseguia ficar nela, ou conseguia ficar por um tempo e então a vida acontecia de um jeito que a jogava de volta. E as pessoas ao redor? Aqui está a parte que o Brasil ainda não processou completamente. Havia um círculo de pessoas, amigos, músicos, pessoas da indústria, pessoas que a amavam de verdade, que sabiam que ela estava num lugar perigoso, que tinham conversas com ela que não chegavam a lugar nenhum, que tentavam de formas que eram recusadas, que estavam dentro de uma cultura, a cultura do rock dos anos 90, onde excesso era quase um certificado de autenticidade, onde pedir que alguém parasse era quase pedir que alguém fosse menos real. Havia um sistema de saúde que não tinha as ferramentas de 2024 para lidar com dependência da forma que deveria ser tratada. Havia uma indústria que continuava marcando shows porque os shows enchiam e o dinheiro entrava e Cássia no palco era extraordinária mesmo quando fora dele estava se despedaçando. O show continuou. Sempre continuou. Até que não pôde mais. Atenção! Quarta revelação. 29 de dezembro de 2001. Cássia Eller está em Brasília. Está passando mal. Isso estava claro para as pessoas que estavam próximas. Estava num estado que qualquer médico chamado teria reconhecido imediatamente como emergência. Nenhum médico foi chamado a tempo. Essa é a frase. A frase que o Brasil engoliu em 2 de janeiro de 2002, quando a notícia chegou e o país parou. Não foi chamado a tempo. Havia pessoas que sabiam que ela estava mal. Havia pessoas em contato com ela naqueles dias. E por razões que nunca foram completamente explicadas de uma forma que satisfizesse, a providência que mudaria o resultado não foi tomada. Na madrugada do dia 29, Cássia Eller entrou em colapso. Parada cardiorrespiratória. O laudo fala em causas relacionadas ao uso prolongado de substâncias, um coração que tinha carregado o suficiente e que naquela noite, em silêncio, parou. 38 anos. Um filho de 7. Uma voz que o Brasil nunca vai parar de ouvir. E uma morte que não precisava ter acontecido. Essa última parte é a que mais pesa. Não precisava ter acontecido se alguém tivesse chegado a tempo. Se alguém tivesse empurrado de uma forma diferente nas conversas que claramente não estavam funcionando. Se a indústria musical não tivesse tratado o sofrimento de Cássia como parte do personagem, como combustível para a arte, como algo que podia continuar existindo porque produzia resultados extraordinários no palco. Se qualquer uma das peças desse quebra-cabeça tivesse sido diferente. Mas não foi. E ela morreu. E Francisco tinha 7 anos. E Mo ficou sozinha com uma criança e uma perda e um Brasil que demorou décadas para reconhecer plenamente o que aquela família era e o que aquela perda significava. Quero que você pense em tudo o que acabou de ouvir. Uma menina nasce dentro de uma família militar em Brasília, descobre que a única linguagem que faz sentido é a que todo mundo quer calar. Uma mulher de 38 anos morre numa madrugada de dezembro enquanto um filho de 7 anos dorme no mesmo mundo. 38 anos entre esses dois momentos. 38 anos de uma vida que foi ao mesmo tempo o maior presente que o rock brasileiro recebeu e uma das histórias mais dolorosas que essa mesma música carrega. Uma artista que ficou de pé e disse quem era numa época em que isso podia destruir carreiras. Uma mãe que amou o filho com tudo que tinha, mesmo quando o que tinha estava sendo consumido por algo que não sabia conter. Uma mulher que foi pedir ajuda de formas que as pessoas ao redor não souberam ou não conseguiram ouvir de verdade. As contradições são impossíveis de ignorar. Tinha a voz mais corajosa do Brasil, mas não encontrou coragem suficiente para pedir socorro de um jeito que fosse atendido. Amava Francisco com uma intensidade que ele sente até hoje, mas esse amor chegava a ele filtrado por uma dor que ela não conseguia deixar do lado de fora. Tinha Mo, a pessoa que ficou, que criou Francisco, que enfrentou um sistema jurídico inteiro para poder continuar sendo mãe, sem que ninguém antes lhe dissesse obrigado pelo tamanho disso. E César Camargo Mariano. Perdão, Mo. Mo ficou. Mo continua. E isso é uma parte da história que o Brasil demorou para reconhecer com o peso que merece. Francisco cresceu. Tornou-se músico, como se o talento fosse inevitável, como se a genética não desse outra opção.
Carrega até hoje o que se carrega quando se é filho de uma lenda, o peso de um nome que o Brasil inteiro reconhece, a expectativa que esse nome cria, e a saudade particular e específica de uma mãe que foi embora quando ele ainda não tinha ferramentas para entender o tamanho da perda. Há uma gravação de um dos últimos shows de Cássia, de 2001, poucos meses antes de morrer. Ela canta com uma intensidade que parte o coração, não porque seja pior do que sempre foi, mas porque é mais nua. Porque há algo naquela voz que é mais diretamente conectado ao centro de tudo o que estava acontecendo dentro dela do que qualquer coisa anterior. Como se no palco, que era o único lugar onde ela podia ser completamente verdadeira, ela estivesse dizendo adeus de uma forma que só a música permite dizer. O Brasil não ouviu esse adeus como adeus. Ouviu como mais uma noite extraordinária de Cássia Eller, porque Cássia Eller só tinha noites extraordinárias. Foi para casa sem saber que nunca mais ia ouvir aquela voz ao vivo. 3 semanas depois, o Brasil acordou num mundo menor. Agora me diz uma coisa. Você conhece alguém que está carregando um peso que não deveria carregar sozinho? Alguém que você vê passar mal de formas que você não sabe exatamente como nomear, mas que você sente que é sério? Alguém que pede ajuda de formas que não são diretas, porque há pessoas que nunca aprenderam a pedir de forma direta? Se sim, não espera. Não espera a situação ficar mais clara. Não espera um momento melhor para ter a conversa difícil. Não espera que a pessoa peça de uma forma que você saiba com certeza que é hora de agir. Cássia Eller estava pedindo. De formas que o Brasil ao redor não soube ouvir. E o Brasil perdeu uma das vozes mais honestas que já produziu numa noite de dezembro, com um filho de 7 anos dormindo em algum lugar do mesmo mundo. Não espera. Inscreve-se agora, porque na semana que vem a gente vai falar da mulher que inventou uma forma de cantar que o Brasil inteiro copiou sem saber que estava copiando. Até lá!